E hoje eu tenho um recado para você, que creio que não partiu do meu coração. Eu creio que é uma carta de um Deus amoroso preocupado com a sua igreja aqui, a sua noiva. Quantos daqui já escreveram alguma carta na vida? Ninguém quer ter mais de 30 não, né? Só tem engraçadinho aqui, você nunca escreveu uma carta, não? Quem aqui já mandou uma mensagem pelo WhatsApp? Isso é uma carta eletrônica, pronto, já mandou uma carta, não é? Então isso aqui é uma carta de Deus para a igreja. Fique muito atento, não é uma acusação para ninguém. E como uma espada de 2 gumes também já cortou em mim, eu já olhei tanto para dentro de mim a respeito desses assuntos que nós vamos tratar aqui. E nós estamos iniciando uma nova série, Igreja Forte, mas ainda não quero dar o tema ainda. Eu quero te contar uma historinha antes de começar. Conta-se que existia um ninja muito experiente, muito bom, lutava demais, e ele gerou um menino. E ele colocou na cabeça dele que aquele menino seria muito melhor do que ele nas artes marciais. E aquele menino começou a andar e começou a ser treinado. 15 anos treinando todos os dias daquele menino, até que o dia que ele completou 15 anos, o pai disse: filho, você já está melhor do que eu, você sabe de tudo já, mas quando você fizer 18 anos, eu vou te ensinar o maior golpe da terra. É mesmo, pai? É. Eu vou te ensinar um golpe especial. É o golpe secreto. Golpe secreto, pai? É. Só quando você fizer 18 anos, eu vou te ensinar o golpe secreto. Você não pode participar de nenhuma luta sem o golpe secreto. E aquele menino ficou muito ansioso. Isso na história, porque menino de 15 anos hoje não são ansiosos, não. Só na historinha lá, tá? O cara ficou ansioso pra caramba. Golpe secreto, pai, me conta golpe secreto. Só quando fizer 18 anos. Só que um certo dia o pai precisou fazer uma viagem longa e o menino disse: hoje eu vou descobrir qual é o golpe secreto do meu pai. E o menino se vestiu de roupa de ninja, colocou uma máscara de ninja e atacou o pai dele no meio daquela viagem. Moça, ele atacou o pai dele. E foi luta, foi briga para um lado, briga para o outro, cascudo, soco, beliscão, tapa, bicuda, cachuleta, tudo rolou, mano, naquela luta lá. E de repente o pai todo machucado sai correndo desesperado. O pai estava perdendo a luta para o filho e ele corre desesperado. E o menino corre rápido para casa e chega primeiro do que o pai. E quando o pai chega lá todo moído da pancada que levou do próprio filho sem saber que era o filho perguntou assim: pai, o que aconteceu? E o pai inocentemente falou: filho, um ninja muito bom me atacou na estrada e me bateu demais. Mas me bateu, me moeu na peia. Foi mesmo, pai? Pai, por que o senhor não usou o golpe secreto? E o pai falou: filho, eu só estou vivo aqui porque eu usei o golpe secreto. Fuja, filho, na hora que tu está apanhando. Corre. Corre. Filhos, esse golpe secreto não pode ser usado por crentes. Não pode. Esse golpe secreto tem que ser usado por Satanás quando encara um crente que crê no Senhor. Não pode ser uma arma secreta para nós. O golpe secreto que tem que usar é o capeta, quando ele encara eu ou você numa batalha. Agora, a pior coisa que eu tenho contemplado, tenho observado, é que a igreja está no meio de uma guerra e não percebe da seriedade que é. A igreja está no meio de uma luta e não percebe a seriedade da luta. E muitas vezes a igreja não está se comportando como deveria se comportar. Existiu na nossa história, na história da humanidade, a guerra mais rápida do mundo foi uma guerra anglo-agriana. É esse nome mesmo. Foi uma guerra do Império Britânico contra um povoado na África. Um certo sultão quis tirar o império lá, quis governar
um local que hoje é a Tanzânia. Nessa época era Zanzibar o nome. E aquele certo sultão quis tomar o trono na marra, só que aquela parte da África pertencia ao Império Britânico. De repente, gente, a guerra terminou entre 37 a 45 minutos. Bum, 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 bombardearam tudo ali, prenderam o sultão, acabou com a guerra. 37 minutos, mais ou menos, que terminou essa guerra. A Primeira Guerra Mundial terminou em 4 anos de luta. A Segunda Guerra Mundial terminou com 6 anos de luta. A guerra que está se travando da Ucrânia contra a Rússia já está no 4º ano de luta. Porém, a igreja não percebeu que desde que Deus constituiu o homem em sua imagem e semelhança, se travou uma guerra. Nós estamos numa guerra, gente. Há uma grande guerra pela nossa alma, um Deus muito bom querendo povoar o céu e Satanás querendo levar o povo que Deus escolheu para ser dele para o inferno. E nessa guerra, pasme, nessa guerra hoje no Brasil, existem mais de 40 milhões de desviados da igreja do Senhor. Pessoas que, na sua caminhada, foram tocadas pelo inferno e desistiram da sua caminhada. Então, nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma batalha. Quem está me entendendo até aqui? O tema dessa série que se inicia hoje é Igreja Forte, Avanço do Reino. Amém? Alguém pode repetir comigo no tema dessa nova série? Igreja. É você que é a igreja. A igreja não é esse prédio aqui não, tá, gente? Nós não vamos fazer isso, evidentemente. Mas se amanhã nós resolvêssemos tirar todas as cadeiras e jogar bola aqui, ninguém vai fazer isso. Claro, só estou dando aqui um exemplo. Jogando bola aqui nesse prédio, no domingo teria culto normal, do mesmo jeito aqui, porque a igreja não é esse prédio. A igreja somos nós. Amém, queridos? A igreja é você. Você crê nisso? Que você é templo do Espírito Santo, onde o Senhor habita? Você crê nisso? Então nós somos a igreja forte, precisamos nos comportar como uma igreja forte. Eu estou com muita felicidade, muita alegria de trazer esse tema, de trazer essa palavra, mas eu repito, é uma cartinha do noivo preocupado com a sua princesinha, a sua igreja, a sua noiva. Nós precisamos ter muito cuidado nesses dias. Precisamos do cuidado, do ajuste da parte de Deus nas nossas vidas e também de posicionamento. A nossa vida, a minha e a sua, ela é feita de muitas estações. Há momento de plantar, outro tempo de colher, há tempo de chorar, tempo de rir. Também há momento de parar e olhar para dentro de nós mesmos e observar como nós estamos em Cristo Jesus, como nós estamos no meio dessa guerra. Então, queridos, esse culto de hoje não é uma cobrança, não é uma exortação, mas é te fazer pensar, afinal, por que nós estamos de domingo a domingo sentados no banco de um local reunidos para ouvir de Deus? Por que nós estamos de domingo a domingo sentados aqui? Qual é o sentido? Você já entendeu qual é o sentido de você estar aqui de domingo a domingo? Tem mudado algo em você? Segunda-feira algo mudou? Saindo daqui já mudou alguma coisa? Ou continua tudo igual? Continua tudo igual. Como é que está? Está melhor? Está mudando? Repito, gente. Hoje o Senhor quer recarregar as nossas baterias. Amém, queridos? Amém ou não amém? Amém. Dá uma moral aí que estão filmando. Diga amém. Depois tu corta isso daí, filha. Queridos, isso é muito sério. Há quase 30 anos atrás, o Senhor me alcançou. Eu estava com uns 2 ou 3 dias usando porcarias, usando drogas. Eu estava muito doido quando eu entreguei a vida para Jesus.
nessa igreja, a Igreja da Paz, aonde eu nasci, onde tudo que eu aprendi foi aqui. Mas quando eu aprendi que não fazia sentido o Paulo nos ensinar sobre as armaduras, se não fosse para um exército usá-la. Quando eu aprendi que eu estava em guerra, eu comecei a levar minha vida em Deus muito mais a sério. E nós precisamos hoje, como eu falei agora há pouco, recarregar as nossas baterias aqui. Amém, queridos? Porém, essa recarga hoje não é suficiente para nos manter firmes nessa guerra. A nossa recarga tem que ser diária, todos os dias lendo a nossa Bíblia, todos os dias já acordando, olhando para a palavra, ministrando a palavra para os nossos corações. Eu percebo em muitos momentos de alguns discípulos meus que se distraem muito, às vezes olhando redes sociais, já acorda pela manhã já olhando as redes sociais. E tem rede social que eu não sei nem falar o nome, porque eu não tenho nenhuma rede social, a não ser o WhatsApp. Eu sei até falar direito, é o WhatsApp mesmo, né? O resto não tem nenhuma. Mas eu me lembro uma certa ocasião em que o pastor Fábio pediu para mim baixar o Instagram. É esse o nome mesmo, né? Rapaz, baixa o Instagram aí, porque eu vou ter umas lives aí, quero que tu esteja ouvindo lá para dar uma moral. Aí eu não sabia como baixar, pedi, acho que foi o Edito que baixou para mim o Instagram. Beleza, mas eu sei que eu estou no meio de uma guerra. Eu sei de onde é que eu vim, de onde eu saí. Passaram alguns dias depois, começou a aparecer um monte de propaganda assim, meia esquisita, sabe? No cantinho. Oi, gatão, tu tá sozinho? Capeta. Começou a aparecer assim, uns negócios assim, sabe, aquela fotozinha assim, né? Aí, tá sozinho? Aí, um certo dia, eu falei, meu doce, toda vez que eu abro esse negócio aqui para ouvir a live do pastor, aparece esse bando de aqui, né? Aí, minha esposa falou, é só tu não apertar o dedo. Eu digo, meu doce, faz uma semana que eu apertei o dedo, meu doce. Eu não sabia, moço, toda hora vinha aquela propaganda. Eu estou no meio de uma guerra, o que é que eu fiz? Meu pastor que me perdoe, desinstalei o tal do estragado. Tem estragado muita gente aí, viu? O Instagram. Desinstalei. Porque eu estou no meio de uma guerra, eu não vou dar moral para o meu inimigo. As portas de entrada do inferno são os nossos olhos, nossos ouvidos e a nossa boca. Tem que tomar cuidado com isso. O que é que a igreja está vendo? O que é que ela está ouvindo? O que é que ela está falando? E naquela ocasião, para mim, funcionou. Desinstalei o aplicativo ali. Porque eu sei que eu estou no meio de uma guerra. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu saí. E às vezes eu choro só de pensar que muitas pessoas da minha família ainda estão nesse mesmo lugar. Vamos lá, gente. Vamos avançar, perdão. Esse lugar em que Satanás tem preparado para aqueles que estão cegos é um lugar que não foi feito para a raça humana. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus. Amém, queridos? Para morar com Ele eternamente. Então, nós somos igreja forte e precisamos avançar. E o primeiro ponto desse nosso avanço é: o avanço começa na fonte certa. É aqui que está o segredo. Acho que eu até falei boa parte do que precisava falar nesse primeiro ponto. Onde nós estamos buscando as nossas forças, com quem nós estamos buscando conselho, quem que nós estamos seguindo, quem está nos orientando, aonde nós estamos recarregando as nossas baterias, gente. Buscar força tem que ser na fonte certa, tem que ser no local certo. Efésios capítulo 6, versículo 10, está escrito: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Fortalecer-se aonde? No Senhor. Isso fala do nosso TSD. Como eu falar agora há pouco,
há quase 30 anos atrás, nós já falávamos sobre TSD, tempo sozinho com Deus. Há quase 30 anos atrás, eu já li a Bíblia, quando eu entreguei a vida para Jesus, todos os dias, todos os dias. Eu venho de uma geração que era muito pobre, mas a gente gostava de ler, então a gente não conseguia comprar revistas em quadrinhos, famoso gibi, né? Então a gente comprava um e trocava com outro que já estava lendo, trocava com outro, então a gente lia vários gibis, só trocando com os amigos. E vi dessa geração do bolso e livro, que era livro de bang bang que a gente carregava nos bolsos. E aí Jesus me alcançou. Foi só transicionar a leitura das coisas do mundo para a Bíblia. Nós precisamos desenvolver isso, gente, leitura da Bíblia. Parece brincadeira, mas não é. Eu já estou perto de 70 anos, e muitos anos eu comi errado, e aí apareceu esse calo aqui, né? Foram muitos anos cultivando esse calo aqui. Agora, não é com um mês que eu estou aí fazendo uma dieta que vai aparecer já um rapaz com um corpo igual do Edson aí, né? Todo fibrado. É tempo, é tempo. É a mesma coisa com a leitura. Tem gente que não tem o hábito de ler a Bíblia. E quando começa a ler a Bíblia, dá um cansaço. Quando começa a ler a Bíblia, dá um sono. Quando começa a ler a Bíblia, mano, dá um monte de situação no camarada para não continuar a ler a Bíblia. Eu penso que são cérebros obesos, gordos, preguiçosos. Eu estou nesse tamanho aqui, mas o meu cérebro é bem malhado. Meu irmão, ele gosta de ler. E eu não brinco com relação ao meu TSD. Se alimente na fonte certa. Pela manhã, não vá logo nas redes sociais, não se alimente de notícias que às vezes não são boas e às vezes nem são verdadeiras. Vá para a sua Bíblia. Vá para a sua Bíblia. Eu tenho uma meta, não sei se eu vou alcançar, mas esse ano eu tenho que me esforçar um pouco mais. Porque se eu conseguir ler, e eu consigo, até mais do que isso, eu leio pelo menos 10 capítulos todos os dias, eu leio a Bíblia 3 vezes no ano. E ano passado eu fiz uma meta de ler a Bíblia pelo menos 2 vezes, de pelo menos 24 livros. Eu não consegui ler nenhum nem outro, eu li, consegui ler, mas não terminei a minha meta. Aí a minha filha veio de férias em casa, e eu fui comentar para ela, e ela falou: pai, não acredito, pai. O senhor não conseguiu ler nem 24 livros desse ano? Eu disse: não consegui. Pai, eu consegui ler 65 livros esse ano. Eu digo: não, filha, um servo não pode ser maior do que o seu senhor. Tem que criar vergonha, eu vou ler mais. Vamos ler mais a Bíblia, gente. Vamos recarregar as nossas baterias na fonte certa, que é o Senhor. É a força do Senhor que nos sustenta para esse avanço. É a força dele em nós que vai nos capacitar a continuar vencendo essa luta, essa guerra, essa batalha. Por favor, igreja, pense nisso com carinho. Eu vejo a igreja com muito medo do capeta, gente. Sério mesmo, gente. Quem é o capeta na fila do pão, gente? Ele é derrotado, ele foi... Rapaz, ele não tem nem a chave do barraco dele. Jesus foi lá no inferno e tirou a chave da mão do inferno, rapaz. E a igreja fica com medo. Alguém fala para um crente: rapaz, eu sonhei contigo. Foi mesmo? Tu foi que sonhou? Cara, eu sonhei que Satanás quer te matar. Meu Deus, ele quer me matar? Ele quer me matar? E o cara passa um mês sem sair de casa, com medo de que o capeta mate ele. Crente! Mas isso lá em Marte, aqui não, só lá em Marte. Aqui não tem crente mole, frouxo assim, não. Aqui tem crente cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo. Crentes capacitados para avançar. Igreja forte. Meu irmão, está escrito na Bíblia, lá, João 10,10, que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Mas o nosso faixa preta diz assim: mas eu vim para vos dar vida, vírgula, e vida em abundância. Aí a gente não acredita na vida em abundância, não acredita na vida que Deus quer nos dar, e fica com medo do capeta, do derrotado. Agora, queda bem,
Não vai querer encarar o cidadão de frente, né? Pode vir, capeta, não faça isso. Vai se revertir na força do Senhor. Se revista na força do Senhor. Tiago capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti o diabo, e ele usará o golpe secreto. Vai pegar o beco, mano, quando ele te encarar. Quem tem que correr, mano, o golpe secreto é do capeta, mano. Quem tem que correr de nós é Satanás, de uma igreja forte. Por favor, creia na palavra, creia no Senhor. Deuteronômio capítulo 31, verso 8, está escrito: o Senhor irá na sua frente. Quem pode ler isso comigo? Você vai tirar essa sua frente e vai colocar a minha frente, pode ser? Alguém pode colocar na primeira pessoa aí? Amém ou não amém? Amém. Bora lá, no 3. O Senhor. Quem crê nisso? Isso é promessa. Ele virá na nossa frente, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai de maneira nenhuma nos largar no meio do caminho. Agora Ele pede, não tenha medo. Não tenha medo, gente. Eu acredito que o grande problema aqui é o medo de alguns. É o medo. Olha o que está escrito em Provérbios 29 e 25. O medo humano sempre arma as suas ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. Rapaz, o medo, sério mesmo, de qualquer coisa que seja, que você tiver medo, mano, é cruel. Deixa eu falar aqui um pouco da mulher mais linda do meu planeta. A minha esposa, ela não tem medo de mim não, cara, sabia? Me coloca na linha mesmo, vai lavar a louça, já estou indo. Mas lá na nossa rua, tem um cachorro que não dá um palmo de altura. Moço, quando esse cachorro dobra na esquina, ela já está tremendo em cima da moto. Amor, lá vem o cachorro. Amor, calma, esse cara já é um cachorro menor do que tu. Ela tem um medo de um cachorro, cara, que tem lá na nossa rua. Mas o bicho é mais frouxo do que eu, ele é um pouco medroso. Um dia eu parei a moto, e aí eu deixei ela em casa, né? Aí ela veio latindo para mim, eu peguei e parei a moto. Aí fiquei bem aqui assim. Aí ele veio, aí eu saí. Meu irmão, esse cachorro deu uma curva assim, nunca mais ele voltou para querer fazer graça. É sério. É sério. O cachorro parece o capeta. Ele sabe quando você está com medo. E quando ele sabe que você tem medo, mano, aí ele deita e rola. Eu acredito muito que Jó tinha medo de ser pobre, tinha medo de perder a família, tinha medo de ficar doente. Porque foi isso que ele deixou escrito lá em Jó, capítulo 3, verso 25. Olha aqui o Jó deixou para nós uma pérola aqui. Jó 3, 25. Exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre minha cabeça. E o que mais me dava medo veio me assombrar. Aquilo que você tem mais medo, você nem percebe, é o que você mais recita, você fica falando a semente do seu medo. É sério, gente. A gente fala daquilo que nos dá medo. E quando a gente fala, a gente está semeando. Aquilo que você tem medo, sem perceber, você fica falando. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo disso ou daquilo. De repente acontece de acordo com como você estava com medo. Por que isso? Eu penso, isso é um pensamento meu, não precisa ninguém concordar, que quando eu tenho alguma semente de medo em mim, eu acabo falando, e quando eu falo, eu semeio, e quando eu semeio, eu vou colher aquilo que eu semeei. Então pare de ficar falando, pare de ficar recitando
alguns tipos de medos que pode pairar no seu coração. A semente de medo vai trazer uma árvore medrosa na sua vida. Foi o que o Jó falou. Aquilo que eu mais temia me aconteceu, o que mais eu tinha medo me sobreveio. A boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, versículo 3, Mateus 12, 34, parte B. Busque força no Senhor. Recitem coisas que te trazem esperança. Não recite derrota, não fale derrota, não declare derrota, não fale raiz de medo. Se tem uma coisa que eu brinco, é verdade, gente. Uma coisa que eu brinco, que eu tenho muito medo. Eu digo, Deus, eu tenho muito medo de ficar rico, Senhor. Eu tenho medo de ficar rico. Se é para ter medo de ficar de alguma coisa, eu quero ter medo de ficar rico, então. E rapaz, cara, tenho medo de ficar rico, tenho medo de ficar rico. Mas já pensou, já parou para pensar que a igreja tem muitos medos? Você tem algum medo? Pergunte para você mesmo. Pergunte para você mesmo. Eu tenho algum medo? Queridos, quando nós buscamos força em outra fonte, o desgaste chega muito rápido. Mas quando a fonte é Deus, a nossa caminhada continua firme. Amém, queridos? Continue firme. Continue crendo. Se fortaleça no Senhor. E não dependa de cenário externo para te trazer um fortalecimento, trazer uma alegria. Não dependa de recursos financeiros para você se tornar ou se sentir forte. Enfrente os desafios com a força do Senhor. Amém ou não amém, queridos? Segundo ponto de uma igreja forte. Segundo ponto. Deus fortalece quem decide continuar. Falei agora há pouco que hoje na nossa nação existem mais de 40 milhões de desviados de uma igreja. Mais de 40 milhões de pessoas que desistiram. Deus fortalece aqueles que insistem em continuar. Mesmo levando um monte de tiro, Bruno. Mesmo passando por um monte de guerra. Não desista, cara. Continua firme. O Senhor fortalece na nossa caminhada. Hebreus capítulo 10, verso 38. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. De fato, Deus prometeu para você algo, com certeza. Eu te garanto que na sua Bíblia, semelhante à minha, ela contém mais de 8.000 promessas. É impossível você ler a sua Bíblia e não achar nenhuma promessa para você. É impossível você ler a sua Bíblia e não achar nenhuma promessa. A Bíblia contém mais de 8.000 promessas. E é para mim e para você. É para aqueles que estão permanecendo no caminho do Senhor. Aqueles que estão prevalecendo, apesar de todas as lutas. Está continuando. Eu tenho 2 filhotas. Tenho 2 filhas. E aí, uma é assim: pai, eu quero uma xícara igual a essa. Olha, filha, esse mês não vai dar, está comprometido. Ah, pai, também não quero mais. Não quero, também não quero mais. A outra: pai, eu quero uma xícara semelhante a essa. Pai, papai não tem dinheiro, filha. Pai, não precisa ser esse mês. No outro mês também está comprometido, filha. Não precisa ser no outro, pai. Só promete, pai. Aí a casa já está amaciada, acaba que eu prometo. Moço, já era, todo mês, quando chega o dia do meu pagamento, pai, dá hoje. Ela acredita. E detalhe, Deus é testemunha, minha esposa também. Só tem uma promessa que eu fiz para ela até hoje, que a gente ainda não cumpriu ainda. Que é ir no estádio de futebol, assistir um jogo de futebol ao vivo. E eu estou pensando muito em levar ela lá em Belém do Pará para assistir Remo e Flamengo, na primeira divisão agora.
é a promessa que falta cumprir para minha caçula. Eu que sou homem, que falho, que erro, que peco, me esforço para cumprir as promessas que faço. Imagina Deus que não peca, que não erra, que não falha. Números 23, 19 está escrito: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, Ele cumprirá. Então, mais de 8.000 promessas para você na Bíblia. Não é possível que Deus não vai cumprir. Não é possível que por causa de você o nome de Deus vai para o SPC Serasa. Deus, está devendo uma parada aqui para o Bruno, tu não pagou para o cara. Bora, está no SPC teu nome. Nunca. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas vai cumprir na vida daqueles que perseveram, daqueles que não param no meio do caminho. Nós temos tantos exemplos de pessoas que pararam no meio do caminho, e outros exemplos de pessoas que perseveraram no meio do caminho, no meio da batalha. Davi perseverou, mesmo quase sendo apedrejado pelos seus próprios soldados. Ele perseverou e crê no Senhor. Ele não fugiu, ele não parou a sua caminhada, ele continuou crendo, se fortaleceu em Deus e continuou nessa caminhada. Eu não sei qual é a tua luta, mas a cartilha de Deus para você hoje é: não está na hora de parar com a sua guerra. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Acabamos de cantar essa canção aqui. Não pare. Não está na hora de parar. Não está na hora de parar. O meu chefe, ele fala para mim assim: Ricardinho, está correndo muito, descansa um pouco. Eu digo: chefe, lugar de descansar é só na eternidade, com o chefe eterno, mano. Enquanto eu estiver aqui, meu irmão, com gás, a gente está supervisionando uma célula, está discipulando alguém, está na casa de alguém. Eu não sou melhor do que ninguém, nem sou pior do que ninguém, não. Mas, por exemplo, dia de terça-feira, 7, 7h30, estou na casa de Yolanda, discipulado. Aí rola aquele café, pensa no negócio. Sai da casa de Yolanda, 9 horas, tem outra família. Aí sai de lá quase 11 para meio-dia. Aí meu Deus, você vai fazer o almoço. Quando dá 6 horas, eu tenho que estar na casa do Tony 6 horas, para discipulado com o Tony. Aí quando dá 7, 10, 7h15, tem que estar na casa da Roda com o Cleito para o discipulado. Aí sai da casa do Cleito, vou para uma célula. Sai da casa da célula, eu vou 9h30 para a casa do Alex para o discipulado. E o chefe fala para mim: Cadinho, freia. Freia o quê? Eu tenho poucos tempos de vida nessa terra, eu quero gastar tudo que eu tenho no Senhor. Porque foram 34 anos gastando a minha vida na mão do inferno. Não desista. Eu quero te dizer uma coisa. Você que já fez período de oração e de jejum, deu uma aparência que parece que piorou. Começou a orar, pagar o preço para alguém, parece que piorou. Alguém teve essa ideia assim? Para você começar a orar e jejuar, piorou. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Que isso, mano? Alguém já viu isso, essa experiência? Eu comparo isso igual ali no córrego da nossa chácara. A gente chega lá no córrego, mano, a chácara está lá, o córrego correndo bacana, aquela água ali transparente, te vê os peixinhos pulando ali no rio, ali no Igarapé, para quem é de Belém, no córrego para quem é de Tocantins. Está ali fluindo bacana, aquele córrego transparente, limpinho a água. Às vezes está assim a nossa vida. Daqui a meia hora começa a pular menino naquele córrego. Começa a pular menino. Começa a subir um monte de folha, um monte de pau. Mano, dá um mau cheiro, o negócio fica feio, a água fica suja. Parece que quanto mais os meninos pulam, mais a água fica pior. É igual o crente que está orando, está jejuando, parece que piora. Só que tem um detalhe. Se os meninos continuar pulando, daqui a pouco, aquela água passa, leva a sujeira para longe, e o córrego fica limpinho. É assim a vida do crente. Se você está orando e o inferno se levantou contra você, continue, porque você está fazendo a coisa certa, não pare. Não pare. Se começou a ficar mal cheiroso, continua, não pare. Não dê moral para o capeta, não. Escuta o que disse Billy Graham. O diabo
não estaria te atacando com tanta força se não houvesse algo valioso em ti. Ladrões não roubam casas vazias. Se ele se levantou no meio da tua guerra, é porque tem algo valioso em você. Não pare. Não pare de adorar, não pare de lutar, não pare de guerrear. Persevere, porque os que perseveram, Deus vai fortalecer. Não pare, igreja. Amém ou não amém, queridos? Uma igreja que avança, uma igreja forte, é uma igreja que começa na fonte certa. É uma igreja que não para, mas decide continuar. É fortalecida no Senhor. E terceiro ponto, para a gente encerrar. Uma igreja forte é uma igreja fortalecida. Uma igreja fortalecida gera avanço no reino. O maior interessado de povoar o céu é o próprio Deus. O Deus que você serve é o maior interessado em povoar o céu. E a boca que ele tem aqui na terra é a sua boca, é os seus pés, é as suas mãos, quer você acredite ou não. Ele quer usar a tua boca, quer usar os teus pés, as tuas mãos. Ele quer te fortalecer nessa caminhada. A igreja fortalecida é um ambiente de muita fé, de muita comunhão, de muito discipulado, de muito cuidado e missão também. Isaías capítulo 40, verso 31 diz assim. Esse versículo aqui, as nossas filhas quando mamavam já sabia já, tá? Todo menino de chupeta sabe esse versículo aqui, de cor e salteado. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, caminham e não se fadigam, não se cansam. Aproveitar para falar das minhas filhas. Elas estavam de férias aqui conosco. As nossas filhotas, um dia, uns anos para trás, elas disseram para nós: pai, o senhor já parou para pensar que a gente vive os seus sonhos, pai? A gente vai para uma cidade, aí passa 5, 6 anos depois, ali, quando a gente está fazendo amizade, está ficando gostoso, a igreja está crescendo, a igreja, o Senhor é transferido para outro lugar, a gente vai de novo para outro lugar, e quando está ficando legal, está ficando bom, o Senhor sai de novo, vai para outro lugar, e troca de cidade, troca de estado, e não para. Pai, a gente também tem nossos sonhos. A gente queria morar sozinhos. Meu Deus. Quando a minha filha falou isso, que ela queria morar sozinha, eu passei, acho que quase um mês chorando. A pastora Márcia falou assim: já está pronta a tua mala? Já pode ir. Digo, meu doce, que violência é essa? Passei quase um mês chorando. Quando agora elas terminaram, né, toda a faculdade, já estão voltando para casa. Agora em março nós estaremos celebrando a conclusão do curso da caçula e ela vai voltar conosco. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu observei agora nas férias, que elas vieram aqui para casa, as duas. Gente, eu acordo geralmente muito cedo. Muito cedo eu já estou lendo a minha Bíblia ali. Eu tenho um costume de, quando eu acordo, eu viro o pé para o lado da cabeceira da cama, coloco os meus pés com o travesseiro assim na parede, assim, boto o travesseiro aqui e fico assim, lendo a minha Bíblia. De madrugada eu faço isso todos os dias. E também, quando termino o meu devocional, eu vou fazer o café, e eu levo o café para o meu doce na cama. Isso já são mais de 20 anos que eu faço isso, de levar meu café para a minha princesa. Só que quando as nossas filhas estavam aqui, a gente fazia questão de tomar café junto com ela 8, 9 horas. Acredite, elas acordavam 8, 9 horas da manhã. Mas como estão de férias, a gente dava essa moral para elas. Agora, o pior do que isso é elas falarem na mesa: ai, pai, estou tão cansada. Eu, como bom paraense, digo: égua, mano, de onde é essa já? Tu dormiu carregando pedra, foi, mano? Já acorda cansada? Aí eu tenho percebido
que não aqui, mas lá para o lado de Saturno, os jovens não se cansam, já nascem cansados, cara. Misericórdia, Jesus. Aqui não, aqui só tem jovem aqui firmeza, amém, jovens? Que só tem jovem fortalecido no Senhor. Mas, mano, a galera acordar 9 da manhã e ter a cara de pau de dizer que está cansado. Meu Deus! O reino de Deus é de uma igreja fortalecida. Tá, eu estou brincando, né? É um cansaço físico, mas não é mental, não. Que as minhas filhas são muito fiéis em Cristo Jesus. Amém, queridos? Mas os que esperam no Senhor sempre renovarão as suas forças. Eles voarão sempre alto como águia. Correrão e não ficarão exaustos, nem se fadigarão. Os que esperam no Senhor. Ministério de louvor. Só um detalhe. Eu acho que já acabou o nosso tempo, né? Já foi embora. Quem pode me dar 5 minutinhos só? Só 5 minutinhos. Quem pode me dar? Por favor, 5 minutinhos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Meia hora, tá bom. Meia hora dá para o resto. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Filho, servir a Cristo. Escute isso, igreja. Servir a Jesus tem sido para muita gente um peso, um fardo. Porque as pessoas estão servindo na força do seu próprio braço. Sirva o próprio Deus na força do próprio Deus. Sirva ao Senhor de forma perseverante. E seja uma igreja forte para gerar o avanço.